1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apoiou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva
com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Meus irmãos, tem um pastor do meu ciclo de relacionamento, que ele vive uma situação muito precária financeiramente. Eu oro por ele, também sofro, tenho conversado com ele, e fico entristecido, às vezes a gente fica tentando uma alternativa ou outra para o sustento daquela família, porque os recursos são muito precários. E então agora, isso produz sofrimento nele, em mim, indiretamente, e às vezes eu fico pensando: ó Deus, por que o Senhor não alivia esse sofrimento? E quando foi agora no limiar, voluntariamente eles não estavam, eles servem ao limiar. Então a esposa do pastor disse assim: olha, eu quero dar um testemunho. A gente assumiu uma igreja, muito pouca gente, não tinha dinheiro para nada. Saímos de um local, alugamos um outro local mais barato, mas muito quebrado, muita coisa por fazer, e não tinha dinheiro. E ela disse: a gente estava angustiado, entrava ali e via aquilo, tanta coisa quebrada, sem dinheiro. Aí ela disse: um belo dia, chegou um homem e fez uma doação, não era um homem da igreja, chegou um homem e fez uma doação de 20 mil reais, e nós consertamos todo o templo. Aquela mulher falava com muita emoção. Parece que Deus nos leva a limites da nossa força, da nossa capacidade, tensiona nossas emoções, sentimos medo, ficamos perplexos. Porém, quando aquela mulher testemunhava com muita emoção, eu olhava para ela e dizia assim: meu Deus, ela conheceu a bondade do Senhor numa condição extrema, numa situação de muita dor. Queridos irmãos, esse texto fala do castigo de Deus e do milagre de Deus. Às vezes nós nos apressamos para entender o castigo de Deus, não entendemos. Também às vezes queremos entender os milagres de Deus, também não entendemos. Deus é soberano e age como Ele quer, segundo os seus propósitos. Nós tivemos 2 anos de pandemia, foram muitas as mortes, não é? Às vezes, alguns foram poupados, algumas famílias foram poupadas, outras não. Eu não sei se a igreja aqui houve alguma morte pelo Covid, lá em Satélite não. Deus nos poupou dessa experiência triste, mas algumas famílias contraíram, mas não morreram. E terminou, passou a pandemia, já no 2º ciclo, eu dizia assim: Deus nos tem poupado. Mas, irmãos, a pandemia que assolou, pandemia significa assolou o mundo inteiro, com muita gravidade, com muito sofrimento, em vários sentidos, não só a morte, mas o medo, o pânico, a tensão, o desemprego, não é? Os meios de sobrevivência. Então, a pandemia foi uma crise grave entre nós. Seria isso um castigo de Deus?
A Bíblia diz que Deus é bom. E Ele é bom fazendo chover sobre bons e maus, fazendo nascer o seu sol sobre justos e injustos. É uma palavra do Evangelho. Dizendo que Deus é tão bom que Ele estende a sua bondade mesmo aos homens ímpios, mesmo ao homem perverso. Deus supre suas necessidades, Deus dá os meios de vida, Deus providencia a chuva, providencia a semente, dá os meios para que o homem trabalhe e sobreviva. Entretanto, quando a mão de Deus vem sobre os homens em castigo, alcança também a nós, cristãos. Não existe aquela coisa de haver uma seca e chover no roçado do crente e não chover no roçado do não crente. Isso não existe. Quando há uma seca, sofre o crente e sofre o descrente. E nos castigos de Deus, e eu entendo que a pandemia, deixa eu explicar por que eu entendo assim. Irmãos, Deus poderia ter evitado a pandemia? A nossa resposta como crente é sim, Deus poderia. Então, a pandemia veio do Senhor. Se Ele poderia evitar e não evitou, Ele permitiu a pandemia. Com toda a dramaticidade da pandemia. Muitos pastores morreram. Não é? O pastor Douglas, meu amigo, que conviveu conosco lá no grupo, morreu na pandemia. Assim, de maneira surpreendente, nós nem esperávamos, eu mesmo não esperava que ele morresse. Eu achava que ele teria condições de superar, e o fato é que ele foi contagiado já no final do ciclo de pandemia, e agravou tão rapidamente, ele um homem ainda robusto, e o fato é que morreu. Então a pandemia vem do Senhor. Foi permissão do Senhor. Eu não entendo tudo que Deus quer com a pandemia, mas uma coisa eu entendo claramente. A pandemia nos fez pensar no sentido da vida e na morte. Você encontrou muitas pessoas que sequer conseguiam falar em morte, mas elas estavam com medo de morrer. A morte como que estava batendo a porta e dizendo, você está preparado para morrer? Penso eu que isso é de Deus. É assim que eu entendo. Porque é saudável que os homens pensem na morte. Não para viver visitando o cemitério. Isso é doentio. Mas é importante que você considere que a sua vida é finita. E se a sua vida é finita, qual é o propósito da vida? Quando ela findar, como estará você diante do Senhor? Isso a pandemia nos fez pensar. Tem uma palavra em provérbio que diz assim, melhor é ir na casa onde tem um velório, onde tem um morto, do que na casa onde tem um banquete. Mas ninguém gosta de velório, a gente gosta de banquete. Mas a palavra de Deus diz assim, mas a casa onde tem um morto, é melhor estar lá do que na casa onde tem um banquete. Porque na casa onde tem o banquete engana os homens, entretém os homens, os distrai. Eles se enganam com o banquete. E na casa onde há um morto, onde há um velório, os homens refletem sobre o sentido da vida, sobre o que vão fazer nas suas vidas, sobre como eles podem garantir ou não, e não podemos garantir as nossas vidas. Então a Bíblia diz, é melhor que o homem, vez por outra, esteja na casa onde tem um velório, para em silêncio contemplar aquele momento triste, de choro, né? Às vezes de angústia, e ele dizer, sim, um dia serei eu. Eu não me lembrava que ontem eu estava celebrando 25 anos de ordenado. Eu não sabia. Eu não dou muita atenção à data, é da minha natureza.
Mas aí um pastor, amigo meu, me parabenizou. Disse, Zuinho, parabéns pelo aniversário da sua ordenação, dia 14 de maio. Eu digo, eu nem me lembrava disso. Aí como ele mencionou, alguns outros do grupo começaram a me parabenizar, aí eu fui para cá, fiquei em silêncio, fiquei quieto, era sábado, eu estava com tempo, e comecei a pensar na minha vida. E eu escrevi um textozinho que depois, como os irmãos, o Alex viu no grupo do presbitério, à noite mencionou, aí eu resolvi, coloquei no grupo da igreja, alguns de vocês já leram. Meus irmãos, eu sou pastor hoje por causa da morte do meu pai. Foi um ponto decisivo, porque eu era crente, eu estava na igreja, como presbítero trabalhando. Mas quando o papai morreu, diante dele, e eu já contei isso, que papai morreu na minha presença, eu estava com ele, não é? E Deus já vinha me falando sobre os dons, disse, Ingrid, você foi um privilegiado, você nasceu numa família cristã, você desde a infância lê as escrituras, você sabe se expressar, você é professor, você sabe ensinar, o que é que você está fazendo com esses dons? Você está pensando só em ganhar dinheiro e ser bem-sucedido na vida? E aí quando papai morreu, eu tinha 45 anos por aí, eu disse assim, quando eu tiver 70, eu não volto mais a ter 45. A hora é agora de eu acertar minhas contas com o Senhor. Eu poderia ter morrido aos 60, não morri, nem sei quantos anos Deus me dará pela frente. Mas eu estou dizendo assim, a morte, ela nos impõe uma reflexão que é fundamental para a nossa salvação. Você só tem dois caminhos diante da morte. Ou você procura controlar a morte, o que é uma tolice, ninguém controla, ou você confia em Deus, a sua salvação. Esse é o mérito. Então, o castigo do Senhor, para bons e para maus, para justos e para injustos, para que os homens se voltem para o Senhor. Eles percebam a sua finitude e busquem o socorro de Deus. Todos vocês precisam, todos vocês e eu precisamos entender a nossa finitude, que não controlamos as circunstâncias da nossa vida, nem podemos acrescentar um ano sequer à nossa existência. Então, nessa situação de fragilidade, de não controlar uma pandemia, quem pode nos socorrer? O Senhor. Então, eu estou lhe convidando como pastor a entregar a sua vida a Jesus Cristo para a sua salvação, para que você tenha paz no coração, porque um dia você estará diante do Senhor. E nenhum de vocês sabe sequer se amanhece o dia. E eu não estou ameaçando, não fique com medo. Mas isso é verdadeiro ou não é? Claro que é. Claro que é, irmãos. Em algumas circunstâncias da minha vida eu vivi riscos de morte mesmo, reais. Houve algumas circunstâncias onde eu imaginei que eu ia morrer e não fui. Deus me poupou até agora. Me poupou da pandemia, por exemplo. Poupou a vocês. Talvez alguns de vocês tenham familiares que não foram poupados. Você poderia não ter sido poupado. Se foi poupado da pandemia, pode não ser poupado de outras circunstâncias. Portanto, essa realidade do castigo de Deus na pandemia é para que nós abandonemos a nossa fútil maneira de viver e encare com seriedade a salvação que só há em Jesus Cristo. Isso é o que Deus quer nos dizer, irmãos. Eu vejo familiares de pessoas amigas minhas, de classe média, que tem recursos, tem carro, pode pagar um hotel, no domingo estão passeando, estão passeando, viajando. Irmãos, o lugar é aqui, adorando ao Senhor. Lugar de crente é aqui. Eu gosto de sítio, tinha um sonho de morar num sítio com árvores, com alguns animais. E eu dizia, mas sítio não dá certo para crente. Crente não pode ter sítio.
Porque trabalho durante a semana, no final de semana vai para o sítio, mas no final de semana eu tenho que ir na igreja. Eu digo, pronto, acabei, esse negócio de sítio não é para crente, não. Aí tirei meu cavalinho da chuva. Outro dia eu gostava muito de moto, aí o irmão disse assim, o senhor tinha aqueles blusões de motoqueiro? Eu disse, não, eu gostava muito de moto, mas eu não podia entrar nesses clubes de motoqueiro, porque os caras só viajam no domingo. Domingo eu tenho que estar na igreja. Crente não pode ir para esses clubes de motoqueiro. Pode gostar de moto, né? Mas não pode ir para o clube de motoqueiro. Irmãos, o nosso lugar é aqui. O nosso lugar é aqui. Não menospreze o culto ao Senhor. Só Ele pode trazer paz e esperança para o seu coração. Bem, aí está um pouco o castigo de Deus. Essa viúva, agora é uma coisa muito pessoal minha. Um dia eu estava lendo isso, tinha me aposentado, estava pastoreando, a aposentadoria vai diminuindo o valor, não é? Eu não tenho mais idade para recomeçar coisa nenhuma. Aí eu comecei a dizer assim, rapaz, e se eu perder o dinheiro? Se o dinheiro acabar? Se o dinheiro acabar, hein, Marli? Se o dinheiro acabar, quando você ficar bem velhinho. Aí eu li esse texto e diz assim, se o dinheiro acabar todo, se o dinheiro acabar, aí eu vendo o carro. Depois vendo a casa. Vou vendendo o que eu tenho e vou comendo. Não é? Aí se acabar tudo, eu posso sentar numa pedra e morrer. Interessante, não é? Você já pensou nisso? Eu não quero viver isso. Você também não deve querer. Mas, irmãos, a relação com Deus é tão valiosa que sentar numa pedra e morrer porque não tem nada de escandaloso. Você vai estar com o Senhor. E depois pode ser que sentado na pedra, sem ter mais nada para comer, é possível que Deus lhe visite com um milagre. Entende, meus queridos irmãos, como esse texto pode nos trazer paz ao coração? E eu tenho medo, pode crer, eu tenho medo de viver isso. Mas isso pode ocorrer. E eu preciso confiar no meu Senhor. Seja para a vida, seja para a morte. Como diz aquela expressão que vez por outra eu repito, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E eu continuo gerenciando, tenho as minhas reservas, tenho o meu cuidado, às vezes economizo, não é? Economizo no orçamento doméstico e vou vivendo. Pode ser que eu nunca chegue ao ponto de fazer o meu último bolo, dizer, Rejane, pronto, esse aqui é o último bolo, vamos comer essa tapiocazinha aqui e a gente vai morrer. Mas se ocorrer, quando você pensa nisso e você se põe diante de Deus com essa confiança, o que é que acontece com você? O que é que acontece com você se você colocar isso na sua mente? Você perde o medo. Não é? Você perde o medo. O medo vem quando você não confia em Deus de todo o seu coração. Eu visitei certa vez um casal, ele era pastor, amigo meu, e o filho tinha casado, era militar e tinha ido para o Rio de Janeiro. Era um casamento novo, ele estava lá com a esposa, já tinha um netinho, né, desse casal.
E ele lá no Rio de Janeiro. Eu visitei esse casal, eram amigos. Uma tarde a gente fica sentando. Eu gosto de visitar a gente e ficar conversando. Aí, conversando sobre isso, meus filhos também viajando, arranjando emprego fora. Aí ela disse... Aí ela disse assim, Zwinglio, eu ligo para fulano todo dia. Quando ele está acampado em alguma atividade militar, às vezes o telefone não liga, não funciona, não tem acesso à linha. Aí ela, só não assim, disse assim, aí ela disse, e quando eu ligo para ele, para ligar, e diz, meu filho também está tudo bem, pronto, aí ela dorme sossegada. Se ela tentar ligar e não conseguir a ligação, ela fica imaginando tudo que há de pior com a vida desse menino. E fica inquieto. Ela falando isso para mim, aí disse, rapaz, eu tenho uns filhos fora, mas se Regina não ligar, eu não ligo nunca. Porque na minha cabeça, quando acontecer alguma coisa, eles ligam. Se não acontecer, é porque está tudo bem. E não sou eu daqui de Natal que vou garantir a segurança do meu filho lá em Belém. Ou é? Você está vendo? Só vai inquietar o meu coração, só vai tirar a paz de mim, sem que eu possa fazer absolutamente nada. Agora, nesse mesmo momento, um dos meus filhos, que é esse que viaja, está no Vietnã. O Vietnã é do outro lado do mundo. Se eu morrer, não dá nem tempo dele vir. Eu já disse a ele, não faça esforço, não. Se eu morrer, os que estiverem mais perto, venham para cuidar de Rejane. De mim, eu não preciso mais desse cuidado. Eu já fui. Está entendendo? Venham cuidar da sua mamãe. Venham consolar a sua mamãe. Não se preocupe comigo. Não, papai morreu. Tem que... Não, calma, que é isso? Que desespero é esse? Venha cuidar de mamãe que ainda está viva. Papai, se você puder vir, vem. Um outro momento para se despedir, olhar para o meu corpo ali, mas não se inquiete com isso. Isso não tem valor. Às vezes a gente atribui um valor místico a esse negócio. Pois bem, o meu filho está longe lá, aí dá notícia, hoje em dia, graças a Deus, as comunicações estão muito fáceis, você pode até olhar a imagem dele, ele ligou para a Regina e disse, a cidade aqui é muito bonita, né? Eu estou aproveitando esses dias, entrou agora em quarentena, está lá, depois vai trabalhar. Irmãos, não há inquietação no meu coração. Eu estou treinando a minha fé. As circunstâncias são muito adversas, a língua é completamente estranha. Ele é um estrangeiro no meio de um povo completamente estrangeiro. Tudo pode acontecer, um assalto, né? Por uma cidade violenta. E eu tenho que confiar que meu filho vai usar um pouco de sabedoria e que Deus vai estar com a sua mão sobre ele. É isso que eu estou lhes falando, meus irmãos. Aquiete seu coração, não tenha medo. Porque o Senhor está com você. Não é você que vai controlar, não. É o Senhor. É o Senhor. Descanse no Senhor. Bom, portanto, o castigo de Deus, essa seca, no caso da viúva, era contra Acabe, um rei perverso. E Deus queria dizer a Acabe, mude de atitude, né? Eu não abençoo o seu reino, eu amaldiçoo. E o povo certamente vivia a inquietação, culpava o rei, e Deus reteve a chuva, e o povo passou fome e sofreu por causa daquele rei perverso. E Deus queria que o Acabe mudasse de atitude. O castigo de Deus, irmãos, é para que você mude o comportamento. Agora, no castigo de Deus, ele socorre os seus. Ele não poupou Elias, mas ele deu a Elias o que comer, até que chovesse, né? E através de Elias deu a viúva, e aí é o milagre do Senhor. A gente sofre as circunstâncias das adversidades, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. E se lhe convier, seremos poupados. Se lhe convier, estaremos com ele na glória. Não tenha medo.
descanse o seu coração. E todos nós aqui estamos ainda longe de fazer o último bolinho para morrer, não é? Mas mesmo que cheguemos a esse extremo, podemos entregar a nossa vida ao Senhor, ou Ele pode nos socorrer através de um milagre. E eu quero findar a mensagem desta noite, e eu estou falando, quando eu falei dessa viúva, porque um dia isso me falou, quando eu estava inquieto, se eu tinha reserva suficiente, porque havia essas coisas de governo, eu não tinha mais fundo de garantia, né? Como funcionário público, e o governo andava sacrificando os aposentados, eu ainda tinha muitos anos pela frente, então começa a chegar no meu coração o medo. Aí eu li isso aqui, eu digo, opa, Zwinglio, se aquiete, né? Mesmo que lhe falte tudo, você senta numa pedra e morre. Né? Come outro bolinho. Aí eu vou chamar a Regiane, faz aí a tapioca com a última goma que tiver, bota uma manteiguinha, senta aqui junto de mim, você senta numa pedra, eu sento no outro, a gente dá graça ao Senhor, come essa tapioquinha e entrega a nossa vida a Jesus. E vamos ser recebidos pelo Senhor, não é? Ou pode ser que o Senhor nos socorra de forma miraculosa até que chova, novamente no meu roçado e no seu roçado. E quando falo sobre isso, irmãos, eu estou tratando da relação do homem com o seu Criador. Toda esta ideia do castigo de Deus e do milagre de Deus, tanto o castigo de Deus, as circunstâncias que a gente viveu, a pandemia, você tem a Ucrânia vivendo uma guerra no seu território, né, dolorosa, e não tem se sabido, não tem havido ainda pessoas capazes de conciliar ou contornar aquela guerra e fazer parar aquela guerra. O fato é que já são quase 3 meses de guerra, com muita morte e muitas perdas para aquele país. Irmãos, essas coisas e o milagre de Deus, quando lhe convém, eu estou querendo fortalecer a confiança de vocês no nosso Deus, fala dessa relação do homem com o seu Criador. E eu tenho no catecismo, o catecismo diz, qual o fim principal do homem? É a primeira pergunta do catecismo menor. Qual o fim principal do homem? Para que eu vivo? Para que eu fui criado? Para que você vive, para que você foi criado? Aí a resposta do catecismo é, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O nosso gozo não está nas viagens, na comida farta, no muito dinheiro, mas o nosso gozo está no Senhor. O homem foi criado para gozar no Senhor, ter o gozo no Senhor. E não precisamos eliminar a nossa humanidade, mas com pessoas humanas podemos gozar o Senhor. Eu falo disso no outro momento. Eu quero falar de glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Não é Deus que nos serve, irmãos. Nós somos criados para glorificar a Deus. E aí eu pergunto, lá sentado no meu birô, na minha mesa, lendo a Bíblia, orando, eu digo, como é que se glorifica a Deus? Como é que você dá glória a Deus? Assim como eu dizia, conversando aqui antes do culto, eu dizia assim, uma coisa muito dolorosa para o pai é o desrespeito do filho. O filho pode nem gostar do pai, às vezes não gosta, né? Não combinam, temperamento diferente, em propósito. Mas o pai espera pelo menos respeito, não é? E talvez o desrespeito do filho seja uma grande dor para um pai, para uma mãe. Você teve aquele menininho, amamentou, cuidou dele, protegeu,
E você, de repente, se surpreende com aquele agora homem feito, desrespeitando você. Como se você fosse um cachorro, um gato, um animal, um bicho qualquer. Você espera, no mínimo, respeito. Se não há gratidão, que haja respeito. Que o filho lhe trate com respeito. Eu acho que deve haver gratidão também. Pois bem, irmãos, como é que nós glorificamos? Portanto, o respeito dado aos pais é uma forma de você honrar o pai, né? De você agradecer ao seu pai. Então, eu entendo na Bíblia Sagrada que nós glorificamos a Deus por uma confiança radical em Deus. Nós glorificamos a Deus quando exercitamos uma confiança radical em Deus. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a confiança, irmãos, não é que Deus vai multiplicar a botija, o azeite, a farinha do nosso reservatório. A confiança é que Deus sabe o que está fazendo. E eu confio nele, seja de uma forma, seja de outra, ele vai cuidar de mim. Essa confiança radical em Deus honra e glorifica ao Senhor. Crente que quando o parafuso aperta, vai atrás de cartomante, faz um despachozinho acolá, isso é crente safado. Isso desonra o Senhor. Não se volte para os ídolos, mas creia que eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, eu é que posso te socorrer. Submeta-se, espere, porque eu sou o libertador, eu sou o salvador. Então, quando você pega esses atalhos, você deixa de glorificar a Deus. Sente da pedra e morra, se o Senhor determinar que não tem mais farinha na sua botija, mas espere no Senhor. Sua vida tem que estar nas mãos do Senhor. Então, glorificar a Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós glorificamos a Deus quando oferecemos a nossa vida como culto a Deus, como instrumento de amor e de justiça. Nós glorificamos a Deus quando oferecemos a nossa vida como culto a Deus, que foi um pouco que eu experimentei na minha vida pessoal. Eu poderia continuar usando os dons que Deus me deu para a minha própria vida, para o meu deleite, para o meu sucesso profissional e coisa assim. Eu tive medo de Deus. Eu digo isso, eu tive medo. O medo às vezes é bom, às vezes é doentio, mas o medo às vezes é bom, faz você mudar de atitude. Então eu tive medo e disse assim: rapaz, aqui está papai morrendo na minha frente, um dia vou ser eu. E se o senhor perguntar, Zwinglio, o que foi que você fez da vida que eu lhe dei? Porque, irmãos, a vida que temos é um dom de Deus. Os anos que Deus acrescenta a você é um dom de Deus. O que você tem feito com esses dons de Deus? As capacidades, as oportunidades, os talentos, é um dom de Deus. O que é que você faz com isso? Então, oferecer a sua vida. É verdade que você tem que trabalhar para ganhar, comer o seu feijão, comprar a carne, que aliás está muito cara, né? Tem que trabalhar, mas a sua vida seja oferecida para servir como instrumento nas mãos do Senhor. Eu não estou aqui para ser bem-sucedido, para ficar rico, para curtir a vida. Eu estou aqui como instrumento de salvação. Em terceiro lugar, irmãos, eu entendo, lendo a Bíblia, que quando você está sujeito a uma dor e um sofrimento inevitável, eu pus aqui no meu esquema a palavra inevitável em graúdo, né, em maiúsculo. Tem sofrimentos e tem dores que são evitáveis. Você pode minorar o sofrimento e minorar a dor. Mas tem circunstâncias na vida que são inevitáveis. Todos nós temos alguma coisa em nós que é inevitável. Não tem como você escapar daquilo. Isso é o que significa inevitável.
Então, nós honramos a Deus, nós glorificamos a Deus, quando suportamos resignadamente a dor e o sofrimento, quando inevitáveis, na esperança da promessa de Deus, a glória eterna. Então, suportar a dor, essa mulher não saiu pela rua ofendendo o rei, xingando, dizendo palavrão, ou se matando, mas ela diz, bom, o que eu posso fazer é o último bolinho, não é? Percebe que tem resignação? O que eu posso fazer é o último bolinho, eu não tenho mais, mas vou fazer o último bolinho. Vou estender a chance de vida por mais um dia, porque Deus ainda me dá um bolinho. Não sabia ela queria comer bolinho até que chovesse, não é? Mas isso é resignação. Senhor, não tem jeito. Bom, então eu vou suportar. Eu vou aguentar. Eu vou chorar aqui baixinho, esperando, consolado. Aí quando você sofre, ou quando você suporta o sofrimento, irmãos, não é porque você é masoquista. Nenhum crente gosta de sofrer. Nenhum de nós deve gostar de sofrer. Mas quando você suporta aquele sofrimento inevitável, o seu consolo é a promessa de Deus da glória eterna. Oh, irmãos, que Deus abençoe esta igreja, né? Cada um de nós, que sejamos nós, glorifiquemos a Deus, para que possamos gozá-lo para sempre, não somente nesta vida, mas também na eternidade. Amém. Que o Senhor abençoe a vocês, como também a mim também. Quando eu estava, depois de fechar